Olá, paz do Senhor esteja com todos vocês, aqui é o pastor Alessandro que está falando e vamos meditar na palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, tá? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então vamos lá, sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo é vosso adversário, diz a palavra de Deus. E ele anda ao derredor, tá? Porque esse mundo aqui jaz no maligno, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse é um alerta da palavra de Deus para que você fique atento, vigiando, para que você possa sempre permanecer alinhado com as propostas de Deus para a tua vida, que uma delas, que é a final, que é a salvação e morar com o Senhor lá no céu, assim quando chegar o tempo escolhido por Ele. Amém? Então, por que a gente tem que tomar cuidado? Porque existem muitas brincadeiras, existem muitas coisas no mundo que aparentemente são inofensivas, não geram nenhum tipo de mal, e aí que a gente entra. E vamos passar a perceber como isso é uma verdade, porque existe até um ditado que disse, né, que o inferno está recheado de boas intenções, né? Então, agora não me lembro se é só um ditado ou se está dentro da Bíblia. Depois eu vou conferir e colocar aqui no vídeo aqui para você, tá bom? Mas enfim, essa é uma verdade. O inferno está recheado de boas intenções. Então, tudo aquilo que de repente parece ser bom, na verdade não é. Então, se você, por exemplo, mente e acha legal, na verdade isso não é bom. A primeira coisa que acontece quando você confronta com a palavra de Deus, você vê que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Basta você ler ali Gálatas 5, está completinha ali a lista de tudo, né? Inclusive a parte de feitiçaria, que é o que nós vamos abordar aqui agora. Festas, bebedices, glutonarias, o carnaval, né? Tem uma série de coisas que muitas vezes a gente pensa que é bacana, só que não é. Músicas que a gente ouve, filmes que a gente assiste. Eu que gosto muito de filme, eu tenho que tomar sempre muito cuidado, né? Músicas que eu ouvia antes de conhecer a Jesus, eu também tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes mexe, é legal, tem ritmo que eu acho bacana, só que eu tenho que vigiar, né? Porque eu já estive desse outro lado, né? Então eu procuro sempre estar alinhado com a palavra de Deus, sempre estou ouvindo bastante louvor, enfim, a gente tem que vigiar. E por que a gente tem que vigiar? Porque senão o diabo ele vai tragar a gente para fora dos propósitos de Deus e aí vai nos levar para onde? Para a condenação, porque o diabo já é condenado, tá? Então, já que a gente está falando aqui do diabo, nós vamos falar então sobre um evento chamado Halloween. E por que eu vou falar do Halloween? Porque eu, Alessandro, né, pastor Alessandro, antes de conhecer Jesus, eu trabalhava com esses eventos de Halloween, já fui produtor, já fui diretor, já fui artista, tido como um dos melhores artistas do gênero entre os períodos de 1994 e 1999. Trabalhei nas principais casas noturnas aqui de São Paulo, da capital e fora da capital, né? Enfim, eu tenho um currículo nesse formato bastante extenso, né? E aí eu achava que isso era legal, né? Daí em 2002 o que aconteceu? Eu tive um encontro com Jesus. E aí o que acontece quando a gente tem um encontro com Jesus? A gente começa a ler a palavra de Deus, a gente quer descobrir tudo sobre Jesus, a gente quer se familiarizar, a gente quer fazer parte da galera de Jesus, ok? E lendo a palavra de Deus, uma das coisas que me confrontou foi justamente isso, né? Eu comecei a observar a minha vida, o que eu fazia que eu não deveria fazer, que de repente poderia agradar a Deus. E uma das coisas é mexer com o lado do oculto, né? Mexer com um lado que envolva feitiçaria, mesmo que seja por brincadeira. Então eu não entendia, não tinha esse discernimento do perigoso que isso é, né? Quando a gente observa a palavra de Deus, a gente vê que pessoas que mexeram com a feitiçaria, como o próprio rei Saul, né? Quando ele foi consultar a bruxa de Endor, né? Deus já tinha alertado ele, você não deve mexer com essas coisas. Se Deus fala que você não deve mexer com essas coisas, é porque na verdade elas existem. Não é porque elas não existem, mas só que elas produzem um mal quase que irreparável.
irreparável, e eu digo que só é reparável pela misericórdia de Deus quando você se arrepende. Então, mas Alessandro, você mexia com essas coisas assim? Não, eu só mexia exatamente, eu não mexia com consulta de espíritos, consulta dessas, enfim, com a própria religião em si. Eu trabalhava com o Halloween, então era uma coisa totalmente normal. Só que quando você faz uma pesquisa, né, você começa a descobrir as coisas. E uma das primeiras partes da pesquisa foi através da Bíblia. Só que quando eu comecei a conhecer a Bíblia, eu não estava satisfeito, eu não queria só aquilo. Por quê? Eu tenho uma mente de jornalista, uma mente de pesquisador. Tudo que eu faço em base de pesquisa. E então eu fiz uma pesquisa que durou basicamente quase 10 anos, uma pesquisa sobre o Halloween. Então uma das coisas que eu queria confrontar para ver se eu estava certo era a própria história do Halloween. E aí eu comecei a ver a história do Halloween, tem vários níveis, né? E aí eu, não só contente com isso, né? Depois de descobrir isso, eu comecei a tentar buscar algum tipo de entrevista. Aí eu entrevistei uma ex-bruxa, né? Chamada Vilma Valdelino, né? Que ela escreveu um livro, inclusive, Escalando o Abismo, se não me falha a memória, onde também ela relata aí o seu encontro. Enfim, ela também me passou muitas informações sobre essa realidade. E aí, entre outras pesquisas, a gente vê ali que não só o evento de Halloween, mas músicas, né? Você vê músicas, se você pesquisar rapidamente aí na internet, você vai ver sites ocultistas, satanistas, né? Inclusive, falando sobre os 100 álbuns mais satânicos da história, considerados por eles. Músicas que eu e você, de repente, em outro tempo nós curtíamos, nós não sabíamos o que estávamos realmente cantando, né? Filmes como Harry Potter, né? Harry Potter, nós temos ali o Bebê de Rosemary, que recebeu totalmente uma instrução, teve uma assessoria totalmente por satanistas, focados, inclusive satanistas que fundaram a primeira igreja de Satanás lá nos Estados Unidos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê determinadas coisas, né? E assim como Oséias fala, Oséias capítulo 4, versículo 1, meu povo se perde por falta de conhecimento. Então eu estava perdido por falta de conhecimento. E aí, nesse momento, pode ser que você esteja perdido também por falta de conhecimento, né? Então aí você também encontra essas novelas, tem que tomar muito cuidado com essas novelas, que elas são novelas divorcistas. Até dentro do meio, né, cristão, a gente tem que tomar cuidado, que existem hoje muitas igrejas que apelam para o oculto, a tal da unção do riso, o salzinho, passa pelo arco de fogo e não sei das quantas. O ocultismo ele é praticado até muitas vezes dentro do meio onde não deveria ser praticado. Para você ver como a coisa é muito sutil, e o Halloween é exatamente isso. Então quando eu comecei a fazer esse monte de pesquisa, era para juntar uma base, para hoje falar, 10 anos depois, falar para você com uma autoridade que é no nome de Jesus, que o que está escrito na Bíblia é uma realidade, e se você não mudar, você vai trazer maldição, vai levar maldição para dentro da tua casa. O recado que eu dou para você é o seguinte: leia a palavra de Deus e você terá as suas conclusões por si só. Não leve seus filhos nesse tipo de evento. Se sua escola faz esse tipo de evento, não participe, não patrocine, não produza esse tipo de evento, porque eu tive uma experiência, né? Para você ter uma ideia, eu tive 2 experiências que inclusive ajudaram a formatar esse conceito que eu tenho aqui para você, um conceito real do que é o verdadeiro Halloween. Certa vez eu estava parado numa rua, né, com os meus atores do outro lado de uma avenida muito grande. E aí chegou um mendigo do meu lado e disse assim, ó, que ele veio como um anjo do Senhor. Não tenho dúvidas disso. Ele falou assim: olha, você tem que parar de fazer esses eventos. Você não está olhando, ele apontou ali para todos os meus atores, você não está olhando e vendo Satanás andando atrás deles e dando risada? Aquilo mexeu demais comigo. Só que eu não conhecia Jesus naquela época. Eu vim conhecer depois, em 2002. Como eu já disse para você. E aí até os meus patrocinadores, o meu patrocinador que um dia brigou comigo, por que eu não tinha colocado ele no evento, porque a pessoa que trabalha com eventos, ele faz um tipo de sistema de policultura, ele não coloca o mesmo patrocinador, eventos
eventos sequencialmente. Ele pega, coloca um aqui, depois coloca outro lá e vai indo assim, para não perder ele e sempre ter o mesmo patrocinador, enfim. E aí um dia esse patrocinador ele falou assim para mim: você tem que parar com isso, olha só como você está. Eu não, de fato eu não havia entendido, olha como ele está, né? Eu estou ganhando dinheiro, eu sou o cara da galera, né? Isso é legal, né? Ficando famoso, pô, que bacana. Eu não tinha compreendido, porque eu não tinha uma visão espiritual. Depois que eu coloquei Deus na frente das coisas, não que eu deixei de cometer erros na minha vida, mas a palavra de Deus é quem tem governado a minha vida. Então a sugestão que eu faço para você, que nesse momento você entregue a sua vida para Jesus, para que você saia dos erros, né? E um desses erros é a parte do evento de Halloween. Você não vê Jesus em nenhum momento da história batendo um papo com o diabo, de abraçar ele, colocar chifrinho e sair por aí brincando. Muito pelo contrário. Olha o que a Bíblia fala, ele é vosso adversário. Você tem que tomar cuidado e largar disso. Você tem que largar da prostituição, do adultério, da lascívia, da mentira, parar de enganar os outros, parar de comprar produto roubado, parar de sonegar imposto, todas essas coisas. E parar de ir em eventos de Halloween, né? Parar de ir em carnaval. Jesus, né? Quando ele tem um encontro com o gadareno, que ele está totalmente endemoniado, Jesus expulsa ele. E o diabo é tão sujo, né? Que pediu para que Jesus jogasse nos porcos, né? Que eles fossem parar dentro dos porcos, diz a Bíblia. Só que o diabo é tão ruim, mas tão ruim, que os próprios porcos se precipitaram, se jogaram do abismo, porque eles não queriam ficar com o diabo. E você tá aí querendo brincar de diabo, se vestir de diabo. É que você não enxerga como isso é ruim. É igual a AIDS. A AIDS, a televisão tá aí só falando, existe cura para AIDS, você consegue viver muito bem com a AIDS e tudo mais, mas ela não mostra quantas pessoas estão morrendo, ela não mostra que a sua vida inteira vai ser modificada por causa disso, ela não mostra o quanto você vai sofrer e o quanto a tua família vai sofrer. Ou seja, olha só, o inferno está recheado de boas intenções, né? Então, você vê ali em Gálatas 5 falando sobre o alerta. Em Gálatas e também ali também na parte de Apocalipse 20, você vê ali o que Deus falando sobre você mexer com essas coisas do oculto, com a feitiçaria, que isso não vai fazer com que você herde o reino dos céus, né? O próprio Saul, quando mexeu lá com a bruxa de Endor, Deus já havia alertado: confie em mim, não mexa com isso, isso é uma porcaria, isso é um lixo. Só que ele foi lá e mexeu. Quando Deus fala para você, né? Quando Deus falou para Saul aqui que não era para mexer com aquilo, não é porque aquilo não existia, é porque aquilo realmente de fato existe, só que ele existe para te enganar. Só que ele existe para fazer com que você desvie a sua atenção e desvie a sua fé. O diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Não existe nada de bom nele. Não brinque com o diabo, porque o diabo ele não está brincando com você. E uma das coisas das quais você precisa refletir é que nesse período comprovado, não sou eu que estou falando, não é a parte só bíblica que te alerta referente a mexer com essas coisas, né? Mesmo que seja por brincadeira, mas sim uma pesquisa séria, profunda, que foi realizado por mim e muitos outros indícios, tanto policiais, históricos, que afirmam que o Halloween, no período do Halloween, existem sacrifícios, mortes. É considerado por muitos, sim, o aniversário de Satanás. Embora eles tenham uma corrente aí de satanistas que dizem que não,
que o Deus é próprio eles, que eles têm Satanás só como uma figura. Isso é balela. Conforme você se aprofunda nesse tipo de conhecimento, você vai descobrindo as verdadeiras indulgências, as verdadeiras intenções que estão por trás de um evento como esse. Então, se afaste disso enquanto é tempo, tá bom? Até mesmo a polícia dos Estados Unidos, dentro do site deles, alerta toda a população de que com flyers digital, tem lá cartazes, tem lá páginas e páginas dizendo como você deve curtir, né? Esse tipo de evento, né? Primeiro porque não tem como parar, porque é um evento cultural. E cultura é complicado, né? Só que não é uma cultura simples. Muitas coisas do que chegam até você, como eu já disse, chegam de forma boa, agradável, que nem o carnaval, né? Todas aquelas pessoas que estão lá curtindo o carnaval, vendo aquela festa acontecer, as pessoas que estão ali fazendo acontecer, muitos deles explicitamente se consagram. E aquilo que você vê diante dos seus olhos provoca adultério. Ah, mas adultério não é só chegar e dar uma encostada na outra pessoa. Não, o adultério acontece aqui na cabeça, em primeiro lugar na cabeça. Ela vem pelos olhos e vai para o teu coração, passa pela mente, né? Então o adultério ele ocorre em primeiro lugar pelos olhos. A fornicação também, né? Toda a intenção começa de algum lugar e ela se aloja no seu coração. E você está em um ambiente, seja carnaval ou seja do Halloween, num ambiente propício, né, a pensar essas coisas. Agora você tem que estar dentro do ambiente propício a pensar coisas do reino de Deus. Você tem que estar lendo a palavra de Deus, você tem que estar jejuando, orando, acordando de madrugada, né, entregando a sua vida para Deus, convidando o Espírito Santo sempre a estar participando de tudo na tua vida. Eu tenho aprendido muito sobre isso. E eu tenho a plena convicção que o Espírito Santo nesse momento está falando com você. Porque não é à toa que uma experiência como essa que eu tive, uma experiência que muitas pessoas tiveram, como a Vilma, a ex-bruxa Vilma Valdelina, que você pode encontrá-la na internet facilmente, relatando sobre o verdadeiro perigo de você estar aliançado com o demônio. Ai, Alessandro, tudo você vê culpa no demônio. Não! Vá pesquisar. Se você não quer saber da Bíblia, mas pesquisa pelo menos. Vai ver que existem, de fato, como eu já disse, os 100 álbuns mais satânicos considerados pela alta bruxaria do satanismo, os altos sacerdotes da bruxaria. O livro de Harry Potter, a quem ele foi consagrado, disseminando toda a parte de ocultismo. Você vê ali aqueles o Senhor dos Anéis, né, fazendo você conviver com todo tipo de anomalia, de monstros e tudo mais. E tudo isso faz você petrificar o seu coração, te tornar insensível em relação à palavra de Deus. Então por isso, afaste-se. Tá? Não brinque com o diabo, porque ele não está brincando com você. Ele veio para matar, roubar e destruir. O Halloween está chegando. O Carnaval vem o ano que vem. Fuja desse tipo de evento, no nome de Jesus, e salve você e a sua família. O alvo do diabo são as crianças. O alvo do diabo é a família, destruir a família. Ele destruiu a primeira família que existiu na face da terra, com a mentira através da Eva. E aí nós sofremos a consequência desses pecados. Não faça isso com a tua família. Aprenda com quem já errou. Não dê ouvidos ao diabo. Ele não está brincando com você. Amém? Não brinque com o diabo. Não brinque. Só para reforçar aqui. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Fica com Deus, em nome de Jesus, e seja liberto. Vá e não peques mais. Tchau. Até a próxima. Fica com Deus.